Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos. E vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje é uns textos, está no capítulo 9 de Lucas, versículo 7, que diz: Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos, outros acreditavam que Jesus era Elias ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Amém. Então, Antipas, filho do governador Herodes, Antipas aqui quer dizer tetrarca, né? Então ele era governador de uma quarta parte do reinado de Herodes ali, do governo de Herodes. Mas ele estava perplexo porque ele não tinha controle sobre quem era Jesus, ele não conseguia ter controle do que estava acontecendo. João Batista, aquele cuja confrontou o pecado de Herodes, que estava confrontando ele por ele estar vivendo com sua cunhada, ele próprio o matou, o decapitou a pedido da sua enteada, da sua esposa. E então ele fica perplexo porque ele não sabe o que fazer, ele perdeu o controle, ele não tem o controle sobre quem é Jesus, porque alguns diziam que era Elias que já tinha retornado, outros diziam que era um profeta antigo que tinha tornado a vida, outros diziam que João tinha ressuscitado, João o próprio que ele tinha decapitado. Então ele não tinha controle sobre isso e estava deixando perplexo, ele estava ficando preocupado porque ele não sabia o que fazer, ele não sabia como lidar com tudo isso e ele não tinha controle. Então muitas pessoas que buscam ter poder e ter controle das coisas frente a Jesus, ante a Jesus, ficam sem ter o que fazer, não tem como ter controle sobre a situação em qual Jesus está inserido. E muitas vezes nós buscamos ter os controles da nossa vida também, o controle de tudo que está acontecendo, de tudo que acontece ao nosso redor. E o que Jesus quer de mim e de você é exatamente que nós deixemos o controle da nossa vida com Ele, uma vez que nós dizemos que nossa vida pertence a Ele, que nós queremos viver o que Ele tem para nós. Então nós temos que entregar o controle da nossa vida a Jesus. É lógico que nós temos que tomar algumas decisões, nós temos que fazer algumas coisas, mas tudo aquilo quanto nós formos fazer tem que ser baseado naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E se nós dizemos e declaramos que Ele é o nosso Senhor, nós temos que de fato viver dessa maneira, que o controle seja do nosso Senhor, que tudo quanto vamos fazer, tudo quanto nós fizermos, seja de acordo com o que o nosso Senhor deseja. Isso é estar debaixo da autoridade de Jesus, é deixar o controle com Ele e não querer ter o controle das nossas coisas, porque nós, como na nossa humanidade, nós queremos controlar, ter o controle e a sabiência de tudo aquilo que está acontecendo para podermos nos movimentar em segurança, para ter a nossa própria segurança, mas o que nós temos que entender é que a partir do momento que nós temos Ele como Senhor, nós temos que deixar o controle com Ele, e não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, não, é deixa eu seguir o que Jesus quer para minha vida, seguir aquilo que Ele tem para minha vida, porque os planos dele são maiores do que os meus, são muito melhores do que os meus, então não tem nada que eu possa fazer que vai se igualar ou se nivelar aquilo que Jesus tem para minha vida como propósito. Até que nós costumamos dizer o meu propósito na verdade não é meu propósito que eu tenho, é Ele quem me concede também. Então nós não temos controle mais na nossa vida a partir do momento que nós entregamos a Jesus. Desde que nós
desejamos de fato que Ele seja o nosso Senhor, nós entregamos esse controle para Ele e temos que permitir que o Espírito Santo nos carregue, né, nos sopre para as direções que Ele tem para a nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz, né, que também nós não sabemos para onde o vento sopra, para onde o vento vai, e nós temos que permitir que Ele nos conduza para esse lugar, para tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então nós temos que entender e aprender, entregar e deixar o controle com o Senhor. Nós não temos controle, não podemos ter controle sobre outras pessoas, e nem mesmo as situações que o Senhor nos coloca. Nós temos que estar debaixo da autoridade dele, em oração para que se cumpra a vontade dele através de nós. Então nós temos que ter esse discernimento de deixar tudo com ele e fazer de acordo com o que ele tem para as nossas vidas. Então é debaixo de oração, de comunhão com o próprio Espírito Santo que nós vamos seguir aquilo que ele tem para cada um de nós e permitir que ele tenha o controle para não ficarmos perplexos como Herodes, que perdeu o controle de tudo quando apareceu Jesus. Bom, que Deus te abençoe, te fortaleça, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.